E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais esse final de semana? Eu espero que muito bem, espero que tenham aproveitado para dar uma descansada, né? Descansar é bom, faz parte, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu sempre digo para vocês, não vai te fazer bem, então é legal você dar uma descansadinha, aproveitar aí, né? Tivemos o Dia dos Namorados, tá? E espero que vocês tenham curtido, né? Ter levado aí seu namorado, mulher, marido, esposa, para sair, para dar uma curtida, para dar uma relaxada. E agora, você está aqui comigo, vamos aproveitar e vamos voltar a conversar sobre SQL Server, beleza? Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Dicas pro DBA Iniciante, tá? Uma série bem legal, uma série que tem um retorno muito bom. Sempre que eu publico algum vídeo com alguma dica para DBAs iniciantes, não só para DBAs iniciantes, né? A ideia dessa série foi ajudar uma pessoa que está começando a trabalhar com SQL Server. Pode ser um DBA extremamente experiente em outra plataforma, mas que conheça pouco o SQL Server e queira dar os seus primeiros passos, queira trabalhar com a ferramenta, que é um excelente banco de dados, tá? Uma baita de uma ferramenta. E também para quem já trabalha com SQL, mas sente que tem algumas áreas que precisa de reforço. Então eu acabei decidindo montar essa série. Tá sendo bem legal, como eu falei, o feedback é muito bom mesmo. E hoje eu quero passar mais um vídeo para vocês, tá? Hoje eu quero dar uma dica que tem me ajudado bastante já há algum tempo, trabalhando com ambientes de banco de dados SQL Server, que é a parte de monitoração proativa do seu ambiente. Pô, Vitor, como assim? Bom, a gente já conversou em alguns vídeos anteriores sobre você utilizar o Profiler, sobre você utilizar os Extended Events para monitorar um determinado problema de performance ou tentar fazer o troubleshoot de algo que esteja acontecendo no seu ambiente. Essa acaba sendo um tipo de monitoração mais reativa. Ou seja, a gente starta essa monitoração quando temos algum problema acontecendo, certo? Acaba sendo uma monitoração reativa. O problema já está acontecendo e agora a gente vai tentar descobrir o motivo desse problema. Eu quero mostrar para vocês uma ferramenta e o mais legal de tudo é que essa ferramenta ela não é nova. Eu já uso desde o SQL Server 2000 e já me ajuda desde o SQL Server 2000, que são os alertas. Tá? Como o próprio nome já diz, o alerta se trata de um alerta sobre algum limite, algum threshold que você tenha configurado dentro do SQL Server e que quando aquilo acontece, o SQL Server te avisa. Tá? É uma monitoração um pouco mais proativa do que usar só o Extended Events ou usar só o Profiler. Por quê? Porque o alerta fica sempre ali ligado, ele fica ligado ininterruptamente. E assim que alguma coisa rola, assim que o alerta ele é disparado, você pode configurar o que nós chamamos de uma resposta, né? Uma response. E que pode ser um envio de e-mail ou a execução de um jogo. E é extremamente simples de você configurar, é rápido de você configurar e pode ajudar muito no seu dia a dia. Tá? A ideia de utilizar alerta é você focar nos principais problemas que o ambiente de banco de dados da SQL Server ele pode receber. Então, uma sugestão que eu sempre faço para todos que me perguntam e nos ambientes que eu administro é tomar cuidado com a quantidade de alertas que você cria. Tá? Eu vou mostrar para você, você vai curtir, você vai achar que é fácil, você vai querer colocar alerta para todas as coisas que acontecem no seu servidor. E cuidado porque quando você começa a mandar muitos alertas, você pode acabar se perdendo no meio deles, você pode acabar perdendo um alerta mais crítico, ok? E o seu ambiente pode ter um impacto, pode chegar a ficar parado porque esse alerta se perdeu no meio de muitos outros alertas. A minha sugestão para vocês crie apenas alertas especificamente críticos. Poxa, Vitor, mas tudo é crítico. Então, na verdade não. Eu vou mostrar para vocês
é que você pode trabalhar com alerta em níveis de severidade. Então, se você habilitar os alertas em todos os níveis de severidade, você acaba se perdendo um pouco. Você acaba deixando a monitoração muito aberta. E aí você, se quiser configurar o recebimento de e-mail, você começa a receber muitos e-mails. E aí eu quero a opinião de vocês. Seja sincero. Pensa comigo. Né? Não vamos mentir um para o outro. Eu não vou mentir para você, você não vai mentir para mim. Quando você recebe um monte de e-mail de alguma ferramenta de monitoração, um monte de e-mail, o que você faz, cara? Você lê cada um desses e-mails? Ah, Vitor, eu leio. Parabéns, você é um cara extremamente responsável, só que a grande maioria não lê. A grande maioria, quando tem alguma ferramenta automatizada que envia e-mails, envia alerta, faz o quê? Cria uma regra no e-mail para direcionar tudo isso para uma pasta e de vez em quando vai lá e olha, ou na maioria das vezes no final do dia Shift Del. Tá lá, todos os e-mails que a ferramenta de monitoração, a ferramenta de alerta te mandou foram para a lixeira. Então eu gosto de trabalhar com esse tipo de monitoração mais proativa, em que você é avisado pelo SQL Server quando algo está errado. Só que eu tento ser o mais restritivo possível, tento ser o mais crítico possível. Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Quais são os alertas que eu gosto de criar nos ambientes que eu administro? Você vai perceber que eu não crio um monte de alerta. Tá? Eu crio alertas que vão me ajudar no meu dia a dia. Ok? Então, vamos começar a trabalhar com os alertas. Um alerta, ele é uma tarefa automatizada. E assim como todas as tarefas automatizadas que nós temos no SQL Server, ele fica dentro do nosso agent. Tá vendo aqui? Então tá aqui, temos o nosso agent. Dentro do nosso agent nós temos uma pastinha chamada alerts. Então começamos a criação dos nossos alertas por aqui. Então eu venho no alerta, botãozinho direito, New Alert, certo? E eu tenho 3 possibilidades de alerta. Eu tenho a primeira possibilidade, que é um evento de erro do SQL Server. A segunda possibilidade, que é uma condição de performance do tipo, olha, se o meu arquivo de transaction log ele for maior que X giga, você me avisa. Então você acaba monitorando um contador de performance, e se esse contador atingir um limite, for menor, igual ou maior do que determinado valor, esse alerta é disparado. E a gente também pode utilizar um WMI, né? Utilizar o WMI do Windows para que a gente consiga criar algum alerta em cima do Windows Management Instrumentation. Ok? Os alertas que eu mais crio, que na verdade eu quero mostrar para vocês o que eu utilizo. Os alertas que eu utilizo, todos eles são de Event Alert, ok? SQL Server Event Alert, né? Eventos de alerta no SQL Server. O primeiro deles é um bem simples. O primeiro deles costumo chamar de login failed, ok? Tá, falha de login. E eu crio esse alerta para que eu seja avisado se alguma tentativa de logon ao SQL Server falhar. Ok? Então, o que eu preciso? Eu preciso pegar o erro que acontece quando nós temos uma falha de login. O erro o número é 18456. Está aqui o número do erro que acontece quando alguém tenta logar no SQL e temos uma falha. Aí você deve estar achando agora, né? Pô, Vitor, você sabe o erro do SQL Server de cor? Cara, você não tem vida, hein? Realmente, eu sei de cor. É claro que eu não sei todos os erros de cor, ok? Temos aqui uma tabela, olha só. A gente tem uma tabelinha chamada sys.messages. Então essa sys.messages, ela tem todos os erros do SQL Server em todos os idiomas possíveis. E nós temos aqui o Message ID, tá legal? Então eu vou colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia, where Message ID seja igual a 18456. Então nós temos o erro de falha de login, tá aqui, ó, falha de login em todos os idiomas possíveis, no idioma inglês, alemão, russo, chinês, a gente tem até em português, né? Temos aqui um português de Portugal, temos aqui o nosso português, né?
falha de login do usuário, tá? Então, dependendo do idioma que você estiver utilizando, você vai receber este erro aqui. O número do erro é o mesmo, tá vendo aqui, ó? O número do erro é sempre o mesmo. 18456, não interessa em qual idioma você esteja, tá? Então, esse é o primeiro alerta que eu gosto de criar. Crio este alerta e a resposta do alerta, ela pode ser a notificação de um operador ou a execução de um job, ou os dois, né? A execução de um job e a notificação de um operador. Na maioria das vezes eu trabalho com apenas a notificação do operador, apenas enviando um e-mail para a equipe de DBAs, enviando um e-mail para o grupo de DBAs, para que todos recebam essa tentativa de login que falhou. Ok? Aí você vai pensar assim comigo: pô, Vitor, é meio besta esse seu alerta de login failed. É meio inútil. Olha, pode parecer meio inútil quando você tem esporadicamente alguns alertas de falha de login. Só que olha que informações legais você consegue tirar dessa falha de login. Você consegue, por exemplo, se começar a receber direto e-mails de alerta deste cara, descobrir que tem alguma aplicação que está parada, alguma aplicação que está tentando entrar no seu servidor e não está conseguindo. Se não for uma aplicação, você pode desconfiar de uma tentativa de invasão ao seu servidor. Então você tem muitas tentativas batendo no seu servidor e todas elas começando a dar login failed. O login failed, ele fica gravado no log do SQL. Só que imagina que você administre 100 instâncias. Você não consegue ficar olhando o log das 100 instâncias todos os dias, várias vezes durante o dia. Você vai olhar uma vez por dia e olhe lá. Então, se tiver alguém tentando invadir determinada instância, tentando forçar a entrada com um login e senha que ele não conhece, você conseguiria iniciar uma suspeita. Poxa, esse servidor aqui está recebendo um monte de tentativa de login, deixa eu olhar. Você também conseguiria pegar uma tentativa de acesso de uma aplicação que está apontando para o servidor errado. Olha, a aplicação que você está fazendo, ela ainda está em ambiente de desenvolvimento. Poxa, eu estou pegando aqui um e-mail, um alerta que eu criei, que diz que essa aplicação está tentando conectar em produção. Isso pode ser desde um erro, um pequeno erro mesmo na configuração, até uma atitude um pouco suspeita, né? Um pouco suspeita de, poxa, vou tentar conectar com esse mesmo usuário sem em produção. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu em alguns lugares que eu trabalhei, aplicações de desenvolvimento conectarem em ambiente de produção. E assim que a gente percebeu, trocamos a senha, óbvio, de produção, começamos a receber muitos erros de login failed e conseguimos descobrir qual era a área da empresa que desenvolvia apontando para a base de produção. Isso é bem crítico. Você começa a perceber o quanto é crítico. Parece ser simples. Uma falha simples de login pode causar para você um enorme prejuízo, um estrago gigantesco. Certo? Então, eu deixo esse cara habilitado. Esse é um dos alertas que eu crio dentro do meu ambiente. Tá? Esse cara aqui eu vou criar. Ok, então ele está criado, login failed. E isso eu costumo habilitar em todos os meus servidores de produção. Se possível, eu habilito também em ambientes de desenvolvimento e homologação. Mas aí depende muito de como funciona na sua empresa. Teve empresas em que já trabalhei, que o ambiente de desenvolvimento era responsabilidade da equipe de desenvolvimento. A equipe de banco de dados só se responsabilizava por homologação para frente. Homologação, produção, homologação, QA, né, um teste de qualidade e produção. Então, em desenvolvimento não era criado, não criava esses alertas. E em lugares que eu trabalhei em que o parque SQL era tudo responsabilidade dos DBAs, eu crio em todos os meus ambientes. Certo? Esse é bem simples. Esse é um simples login failed. Os outros alertas que eu crio, eles também são muito fáceis, tá? Você faz isso em 10 minutos amanhã no seu servidor, ou hoje, a hora que você estiver vendo esse vídeo, tá? Você faça essa configuração. Olha só, New Alert. Se você prestar atenção aqui comigo, eu tenho nos alertas referentes a erros do SQL, eu tenho como, ao invés de passar o número de erro, passar uma severidade.
O Vitor, o que seria essa severidade? A gente pode pensar em categoria de erro ou criticidade do erro, beleza? Se severidade, a gente pode pensar em criticidade do erro. E o SQL Server trabalha com 25 níveis de criticidade. Trabalha desde o nível 1 até o nível 25. Desses 25 níveis, tem algum que interessa para o DBA? Tem. Muitos, na verdade. Se você prestar atenção comigo, do nível 16 para baixo, são todos alertas referentes a severidades críticas para o seu ambiente. Presta atenção, olha comigo aqui, olha comigo. Do 16 até o 25, só vai ficando pior, tá? O 16, erro genérico. 17, falta de recurso. 18, um erro interno, não fatal. Do 19 para baixo, é tudo erro fatal. Tá? Erro fatal em recurso, em processo de banco, integridade de tabela suspeita, integridade de banco suspeita, erro de hardware e o 25, erro fatal e ponto. Olha a criticidade dessas categorias. Tá vendo aí? O que eu gosto de fazer dos ambientes que administro? E é lógico, essa é uma sugestão, você não precisa fazer se você não se sentir confortável. E se você não se sentir confortável, não faça, mas me diz o porquê que você não faria. Eu gostaria muito de receber o feedback de vocês que trabalham com alertas de forma diferente. Coloca aí no comentário do blog, vai lá nesse post do YouTube, do vídeo que está no YouTube, coloca aí nos comentários por que você não acharia legal criar um alerta para cada uma dessas severidades. Ou, eu acho legal, Vitor, mas eu também crio esses outros alertas aqui que são interessantes. Manda pra gente, vamos tentar montar um conjunto de alertas que seja bom para o ambiente SQL Server em geral, tá? Esses são os alertas que eu crio nos ambientes que eu administro, do 16 até o 25. E não tem como a gente selecionar todas as severidades num único alerta. Então, o que vai acontecer? Só para você ter um pequeno exemplo. Então eu colocaria aqui, ó, alerts sev 16. Então eu vou colocar aqui, ó, alert severidade 16. E eu venho aqui e seleciono alerta severidade 16. E ok, tá aqui. E aí eu vou criar um para 17, um para 18, um para 19 e um para 20. 21, 22 até o 25. E todos esses alertas que eu crio, eles têm como resposta o envio de e-mail para o DBA. Não adianta você criar o alerta e não avisar ninguém quando esse alerta ele foi disparado. Ah, Vitor, mas eu não aviso, mas o cara tem que ficar olhando. Eu concordo com você que o cara tem que ficar olhando. Mas se você administra muitos servidores, fica difícil olhar todos a todo instante. Então, se você conseguir automatizar um pouco os alertas, né, a sua monitoração, uma monitoração um pouco mais proativa, vai te ajudar demais, vai ser muito bom. E você tem como, inclusive, receber o e-mail que aconteceu o erro e repassar esse e-mail para frente, falar, olha, estamos com problema em tal lugar. Você não é pego de surpresa. Imagina, você tá tranquilamente no seu dia a dia trabalhando, sobrou um tempinho, você tá lá estudando um pouco, lendo alguma coisa, e o seu gerente chega e fala para você, poxa, Vitor, você viu que tá dando erro no servidor X? Aí você vai virar para o seu gerente e falar, tá dando erro? Quando começou esse erro? Cara, presta atenção, o ambiente é seu. É lógico, você não precisa saber tudo. Mas dependendo da criticidade do erro, você tem que saber antes do seu gerente. Ok? Não é uma corrida contra o tempo, tá? Mas você tem que estar atento, você tem que ter isso monitorado de alguma forma. Se você tem isso monitorado por um alerta, assim que o seu gerente te questiona, você sabe, não, eu já sei qual é o servidor, já estou olhando, pode ser A ou B. É completamente diferente, você já deixa o seu gerente mais tranquilo, ele já vai passar essa posição para um diretor, ou um supervisor, superintendente, já fica claro que você está atuando em cima daquele problema. Certo? Beleza, gente?
Esse é um vídeo bem tranquilo, é aquela ideia, é uma dica para quem está começando, uma dica para DBAs iniciantes em SQL Server, ou até mesmo para quem não é iniciante e ainda não utiliza os nossos alertas. Como eu falei no início do vídeo, não é novo, tá? Tem desde o SQL Server 2000. Eu não vou me lembrar se tem no SQL 7, então se você lembrar, fala aí nos comentários também. Mas do SQL 2000 certeza, porque eu uso desde o SQL Server 2000. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido mais essa dica. Continua conversando comigo, me manda e-mail, fale comigo pelo blog, fale comigo pelo canal do YouTube. Peça alguma coisa, sugestão. Estou gostando demais de fazer esses vídeos para vocês, tanto da série Dicas para o DBA Iniciante, do Highway to Hell Extended Events, tá? As apresentações de SQL Server 2016 que eu tenho feito com o Luan também têm sido sensacionais. Então, mande a sua sugestão. Eu estou sempre à disposição, eu estou sempre ali pronto para responder o seu questionamento. Beleza? Quero desejar para você uma semana cheia de problemas, beleza? Cheia de problemas, mas aqueles cabeludaços assim, que você vai ter um problema e falar: meu, esse Vitor, por que ele deseja tanto mal pra gente? Não desejo. Desejo que você tenha desafios do seu dia a dia, que é assim que você aprende, é assim que você se desenvolve e é assim que você se motiva, tá? É isso aí, gente. Uma excelente semana para todos vocês. Espero todos no nosso próximo vídeo. Grande abraço, até mais!